nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Que a paz de Cristo continue entre nós. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo àqueles que estão chegando na casa pela primeira vez. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que a cada momento nós venhamos a buscar o que é o melhor para nós na nossa reforma interior. Nada muda se nós não mudarmos. A espiritualidade esteve e estará sempre ao nosso lado, mas trabalhando em parceria. O plano espiritual não trabalha sozinho. Nós fazemos a nossa parte e eles, com o conhecimento mais elevado do que nós, procuram nos auxiliar para que nós possamos resolver os nossos problemas e buscar também o nosso crescimento. Então aí está a importância realmente, de nós termos olhos para ver, de nós termos ouvidos para ouvir, para que nós possamos assim continuar o nosso crescimento. E na maioria das vezes as leituras, elas batem com as leituras também, para que a gente possa verificar que o plano espiritual está sempre atento. Então na leitura vai nos falando de tantas coisas que nos acontecem, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas que a gente procure direcionar aquilo que está no nosso interior, o que está nos preocupando, o que está nos magoando, o que está interferindo na nossa evolução. Porque as coisas materiais, tenhamos muita fé que nós vamos solucionar. De uma forma ou de outra, nós vamos solucionar. Agora, a parte interior espiritual nossa, é necessário que nós façamos uma análise, é necessário que nós venhamos buscar locais que possam nos ajudar para que nós realmente busquemos a nossa harmonização. E nós trazemos aqui pequenas histórias para que elas possam se encaixar nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, Então Jesus diz: olhai as aves do céu, que as aves do céu realmente não deixam em celeiros e todos os dias Deus nosso Pai dá a elas o alimento, o sustento. Nós vamos verificando sim, que não venhamos a ter a preocupação, que busquemos como as aves também, como os lírios do campo que vivem poucas horas, mas naquelas poucas horas eles dão de si tudo que tem de mais bonito e de melhor. Obviamente nós somos seres humanos, nós precisamos realmente buscar o nosso trabalho, o nosso estudo, nós precisamos ter a nossa casa, mas dentro de um contexto que não venha nos prejudicar, que não venha a criar uma situação, tanto para a nossa parte emocional, a nossa parte mental e também a nossa parte física. Porque se houver o desalinho, tudo aquilo que for conquistado materialmente não vai dar resultado para nós. O que dá o resultado é nós estarmos bem conosco mesmo, para que nós tenhamos condições de procurar resolver os nossos problemas. Então aí adentra realmente a gente deixar um pouco de orgulho, de nós nos colocarmos acima de patamares que nós ainda não estamos, porque quando nós nos colocamos tão acima pelo orgulho e pelo preconceito, nós deixamos de crescer. Nós deixamos de viver e conviver com aqueles mais próximos de nós.
Então isso que é o importante. Obviamente nós estamos falando de situações de egoísmo, de situações materiais, e não de elevação espiritual, que obviamente quanto mais nós buscarmos galgar departamentos mais elevados, estar ligado a Jesus, estar ligado às equipes espirituais mais elevadas, estar ligado com o nosso Pai Criador, é óbvio que nós vamos sempre receber aquilo que é de melhor. Então ajuda-te que o céu te ajudará, é sempre a mensagem que Jesus nos deixa, né? E havia num galinheiro um galo que 4 horas da manhã ele já estava acordado todos os dias. E naquele horário, antes que o sol saísse, lá estava ele cantando. E quando ele cantava, então ele despertava, ele era o relógio daquele galinheiro. Então quando ele despertava, o galinheiro todo despertava. Então já iam as galinhas trabalhar, os pintinhos já iam ciscar, e tudo aquilo em harmonia. E ele naquela vaidade, né? Naquela situação de poder maior. Mas um dia o galo foi convidado para ir a uma festa. E lá se foi, chegando na festa, ele se empolgou demais, né? Bebeu um pouco mais, perdeu a hora. E no outro dia, quando o nosso companheiro todo-poderoso acordou, o sol já tinha saído. Nossa, aí foi a decepção, foi o desespero. Como que o sol saiu antes que ele estivesse acordado, antes que ele desse o sinal ao sol de que já o dia havia amanhecido? E naquele desespero ele ficou totalmente perturbado, desequilibrado, e ele foi conversar com um galo sábio, né? Um galo que morava um pouco mais distante, e que chegando lá naquele desespero, então o galo mais velho disse a ele, certo, que ele se colocava em pedestal que ele nunca esteve, porque o sol não precisa de ninguém, não precisa que ninguém cante para que ele realmente possa surgir, para que ele possa realmente nos envolver, porque o sol é a representação maior do nosso Pai Criador, e o comando de tudo e de todos está na mão do nosso Criador, e que ele buscasse ser um pouco mais humilde, e que ele participasse mais do galinheiro com os seus irmãos, com os seus companheiros, para que ele pudesse viver um pouco mais e bem melhor. Então, na nossa vida, nós também vamos analisando como nós estamos na presente encarnação. O que nós esperamos da presente encarnação. Se nós estamos caminhando muito sozinhos, mas são as pessoas que não se dão comigo. Eu me dou maravilhosamente com todo mundo, mas as pessoas não conseguem se dar comigo. Então não é problema do total, é nossa. Nós é que temos que verificar o que está acontecendo. Então esse ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, é esse sentido de fazer uma autoanálise na sua individualidade. Porque na maioria das vezes o problema está conosco. Porque nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações, num sentido ainda primário. Então nós não temos ainda um patamar, né, de conhecer tudo o que realmente ainda nós necessitamos. Mas a partir do momento que nós buscamos, através da simplicidade, através da humildade, poder realmente viver e conviver, saber que o próximo também tem as mesmas condições e necessidades de que nós temos. E que nós não somos realmente o centro do universo. E assim, aos poucos, nós vamos buscando aquilo que é o melhor para nós, e sendo o melhor para nós, tenhamos a certeza que nós seremos melhor também para o nosso próximo. E assim que nós vamos buscando os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E uma raposa estava realmente, né, em perigo. Já tinha 3 caçadores atrás dela. E ela então, correndo, apavorada, ela chegou num sítio, e lá estava o dono do sítio ali fora, e ela então disse a ele, por favor, me ajude, deixa eu me esconder aqui, né, porque os caçadores estão à minha procura. E ele, muito mal-humorado, né, porque às vezes nós imaginamos que estamos fazendo a caridade, não é verdade? Mas eu sou tão bom, eu sou tão caridoso. Não é assim que nós falamos? Então a caridade precisa ser analisada. Se a caridade está trazendo bons resultados para quem nós estamos nos propondo a fazer essa caridade.
É isso que nós temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? A caridade não está quando nós nos intrometemos na vida do próximo, quando nós queremos mandar no próximo, quando nós queremos que o próximo faça aquilo que nós queremos. Eu não me dou com fulano, você também não se dá porque eu não me dou com fulano. Então nós já estamos impondo, estamos subjugando, estamos humilhando o nosso próximo. Nós não temos esta condição. Então tudo isso nós vamos colocando na nossa vida para que nós possamos melhorar, para que através da melhora nós então possamos crescer. E ele, muito mal-humorado, com muita má vontade, né, disse, tudo bem, né, se esconda ali naquele galpão. E ela foi e se escondeu. Não passou alguns minutos, os 3 caçadores chegaram até ali. E os 3 caçadores, então, perguntaram, né, ao homem, ao dono ali do sítio, você viu uma raposa por aqui? E ele, então, né, olhava para o lado dos homens, mas com a mão ele apontava o local aonde ela estava. Mas os homens estavam tão preocupados e, obviamente, a equipe espiritual também estava ali para proteger aquela raposa, desviando realmente a má conduta daquele homem. São os desvios que acontecem na nossa vida que nos evitam de situações perigosas. Isso acontece com todos nós. Então tudo isso nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai quando isso acontece conosco, né? Íamos tomar aquele ônibus, de repente caiu alguma coisa da nossa bolsa, nós tropeçamos, vamos arrumar o sapato e o ônibus vai embora. E a gente briga, xinga, reclama com o nosso mentor, faz aquela situação, mais à frente um acidente grave. Então tudo está dentro de uma programação para o nosso bem. E se nós começarmos sempre a ver o bem à frente na nossa vida, obviamente nós vamos evitar muitas decepções, muitas cargas negativas, muitos desequilíbrios, e a nossa vida continuará crescendo cada vez mais. Mas eles nem perceberam, não viram o que estava ali acontecendo e foram embora. E a raposa, então, ao sair, começou a pegar, né, a linha de corrida dela. E ele então, raposa, você não vai me agradecer? E ela disse, eu iria lhe agradecer se o seu olhar batesse com o direcionamento da sua mão. Então é aí a nossa vida. Ele falava, ele olhava para um lado e mostrava outro. Então na nossa vida é sim, sim, não, não. Olhar dentro de uma disciplina, a fala dentro de uma disciplina, a nossa conduta dentro daquela disciplina. Vou até cair aqui. O nosso direcionamento da nossa vida dentro de uma conduta. Aí sim nós podemos dizer que estamos buscando um caminhar melhor na nossa vida. Enquanto nós fizermos várias coisas e essas coisas não se agregarem, nós estamos não atuando na lei do nosso Pai Criador, nesta lei maravilhosa, nesta lei imutável, né? Que não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta acender vela do nosso tamanho, não adianta fazer promessa, não adianta nós ajoelharmos no milho, que não vai resolver os nossos problemas. Os nossos problemas serão resolvidos através da capacidade da nossa inteligência. E isso nós já temos, que estamos já no 3º milênio. Nós já estamos convivendo com os ensinamentos de Jesus há muitos séculos. Podemos até ter estado em outras religiões, mas dentro daquelas religiões nós já tivemos um parâmetro de conduta. E caso nas religiões que nós já passamos, através das nossas reencarnações, nós não tivemos a condição de conhecer melhor o Divino Mestre Jesus, de conhecer a lei do nosso Pai Criador, nós temos esta condição quando o nosso corpo está repousando e o nosso espírito adentra em outras dimensões. Então todos os dias, todos os momentos, Deus nosso Pai nos auxilia para que a nossa vida tenha um melhor direcionamento. Em um porto de navio, quando um navio chegava, todas as pessoas ficavam ali atentas, porque assim que ele adentrava no porto, ele já ia batendo nos outros navios, ele já ia criando situações, e já ia caindo carga e toda aquela situação. Então as pessoas tinham uma curiosidade, né, de ver o estrago
que aquele navio faria naquele dia ao adentrar no porto. Mas certo dia, todo mundo ali curioso, um falando com o outro, o navio entra, bonitinho, atraca maravilhosamente bem, alinhado, sem problema nenhum. E aí começa a descer, né, os passageiros. E aí alguém muito curioso pergunta para o passageiro: mas o que aconteceu? O navio tinha problema? Ele disse: não, foi mudado o comandante. Nossa vida também. Quando ela está realmente, como esse navio, perdido, batendo aqui, batendo ali, criando situações, é o comandante que precisa analisar o que está acontecendo com ele, com o seu comando. Isso que é o importante na nossa vida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos realmente ter esses olhos realmente de ver, né? E ter ouvidos para ouvir. E procurar, nós nascemos, nós fomos criados para a felicidade, nós não fomos criados para as perturbações, para os problemas, para as angústias, para as depressões, de forma nenhuma. Deus, nosso Pai, nos dá todo dia esse dia maravilhoso, essa bênção maravilhosa. Todos nós temos a bênção de retornar à nossa casa, que coisa maravilhosa. Quantos milhares de irmãos nossos fora daqui do Brasil não têm essa condição. Então é isso, é agradecimento a Deus nosso Pai e a busca da nossa melhora, para que melhor nós possamos auxiliar o Divino Mestre Jesus em condição para outras pessoas, sejam elas encarnadas ou sejam elas desencarnadas. Então nós sempre estamos e sempre estaremos vinculados. Semelhante atrai semelhante. E todos nós estamos ligados no ser maior, divino, que é o nosso Pai Criador. E assim que nós vamos buscando, e uma casa já estava, o dono da casa já estava cansado de ser assaltado. Mas não tinha como. Era assaltado na porta, era a casa que era assaltada, e toda aquela situação, certo? E ele tinha um cão, né, na casa que fazia a ronda. Essa coisa não estava lá muito boa. Ele então arrumou um gato, para que o gato trabalhasse em conjunto com o cachorro. E assim aconteceu, o nosso companheirinho quis entrar na casa. Quando ele pulou o muro, foi aquela situação, certo? O cachorro latia, tentava fugir, mas o gato caiu em cima do nosso companheiro e foi unhada para lá, unhada para cá, certo? E ele saiu de lá todo machucado. Mas, como a gente tem uma facilidade em realmente esquecer as coisas, não é assim na nossa vida? Nós esquecemos aquilo que nós queremos, né? Porque se alguém nos fizer uma coisinha de nada, a gente lembra pro resto da vida. Não é assim? Principalmente com a sogra. Eita, mas a sogra está sempre no envolvimento com uma situação, né? Pode outras pessoas nos magoar, nos machucar, mas a sogra só de falar: nossa, o meu filho hoje a camisa dele não está muito bem passada. Ah, porque não sei o quê. Não é assim que nós falamos? Né? E se a gente for olhar, a camisa não estava bem passada mesmo, né? Mas a gente não quer reconhecer. E aí toda aquela situação, o nosso companheirinho esqueceu, ficou meditando direitinho, né? Como ele entraria novamente na casa. E ficou dias e dias e assim, e ele só via o cachorro. Ele então disse: não, o cachorro é o de menos. O meu problema é o gato. Mas vários dias eu não vejo mais o gato aqui, então o gato já deve ter ido embora e agora eu posso entrar na casa. Quando ele pulou o muro, lá veio o gato em cima dele, e de unhada e de dentada e toda aquela situação, certo? E ele disse: ué, mas eu só vi o cachorro é que estava latindo. Ele disse: meu amigo, na situação que o Brasil está, eu tenho que ter 2 idiomas. Uma boa noite a todos vocês.